Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor só pra te dizer: te amo. Amo você. Amo você. Amo você. Amo Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3 nos diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Senhor, por esta palavra maravilhosa, que acreditamos que já é o suficiente
para nossa edificação. Já é o suficiente, meu Deus, para termos vida contigo, sermos revigorados, sermos fortalecidos. Pai amado, agora, meu Deus, pedimos que o Senhor escreva esta palavra em o nosso coração, em a nossa vida. Escreve, Senhor, esta palavra em nosso coração. Senhor, nós precisamos, nós queremos, Senhor. Queremos, meu Pai, a Tua palavra em nosso coração, nos fortalecendo, nos revigorando, nos dando vida. Senhor, te pedimos bênçãos especiais a todos que aqui estão esta noite, Senhor. Todos que vieram esta noite, aleluias, glorificar Teu nome, aleluias, e certamente serem abençoados, porque o Senhor ama os Teus servos. Sim, Senhor, nós também Te amamos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém, Senhor Jesus. Arrependei-vos é o tema que vamos meditar hoje. Uma palavra bem curtinha, mas bastante citada na Bíblia Sagrada. Arrependei-vos. Foi citada pelos profetas várias vezes. Foi citada pelos apóstolos de Jesus. E também foi citada pelo próprio Jesus. Nós vemos ali um profeta que veio antes de Jesus, também usando essa palavra, arrependei-vos, que foi João Batista. A exortação ao arrependimento era uma mensagem muito citada pelos profetas. Exortar ao arrependimento sempre foi uma mensagem muito citada pelos profetas. Sim, porque nós vivemos, irmãos, nós vivemos no mundo. Então, de uma forma ou outra, nos contaminamos. Alguns nasceram já de pais numa vida secular. Então, iniciaram as suas vidas já num contexto secular. E aquilo, tudo que o mundo oferecia, era natural. A bebida alcoólica, bebida forte, era natural. O cigarro era natural. A prostituição era natural. Era o contexto que se vivia, ou que se tem no mundo, na vida secular. Mas outros que nasceram em um lar cristão, em um lar evangélico, onde os pais mantinham esse costume em se afastar dessas coisas, de todo esse movimento, então os filhos nasceram num contexto diferente. E até cantavam na igreja. Hoje nós vemos as criancinhas cantando aqui na igreja também. Ontem nós estivemos ali num trabalho com elas, né, onde elas demonstraram o dinamismo, a sua simplicidade de criança, brincando, contextualizada com a vida cristã. Isso é maravilhoso. Mas chega um momento que essas crianças, elas crescem também. Se tornam adolescentes, uma fase um tanto difícil, até mesmo para os cristãos. Uma fase difícil, onde eles mesmos não entendem o que se passa em sua cabeça. E muitas vezes terminam se misturando, se contaminando com muitas coisas que o mundo
oferece. Assim como aquela história, aquela parábola que Jesus falou sobre o filho pródigo, onde ele tinha tudo ali na casa do seu pai, mas se achou inconformado, não achou que aquilo era tudo para ele, queria algo mais, e então desejou a sua parte, a sua herança, para ter a sua vida do jeito que ele queria. O seu pai não negou, lhe deu a parte que lhe pertencia, e ele foi gastar tudo em uma terra distante. Por lá observou que aquela vida não era boa, pois tinha gastado tudo, e agora tinha que trabalhar para sobreviver. Trabalhou em serviços difíceis, que ele não era acostumado. Agora, como serviçal, apacentador de porcos, não tinha um salário condizente, um salário bom, era tempo de fome, e o que ganhava não era o suficiente. E ele desejava se alimentar das alforrobas que os porcos se alimentavam. Foi quando ele amadureceu e tentou e desejou voltar para a casa de seu pai. Agora, com um pensamento diferente, a mente mais madura, entendeu que não era digno de retornar à casa de seu pai, haja visto que já tinha recebido a sua parte da herança, não era digno de voltar e ficar lá como filho, naturalmente, desfrutando das riquezas de seu pai, na casa de seu pai e tudo mais. Mas mesmo assim ele disse: retornarei à casa de meu pai, e lá pedirei perdão e direi a ele: não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores, e eu ficarei satisfeito em trabalhar para o Senhor, recebendo o salário como os outros também recebem, como se não fosse teu filho. Ele pensou isso e realmente retornou à casa de seu pai. Mas o seu pai, ao vê-lo, ficou muito alegre, foi ao seu encontro e, abraçando, recebeu com muita alegria e fez até uma grande festa. Pôs um anel no seu dedo em sinal de aliança, de que ele fazia realmente que ele era da família, que ele era filho. Então comemorou o retorno daquele filho que tinha se desgarrado, que tinha se afastado. É o que muitas vezes acontece com jovens cristãos, com crianças que crescem, se tornam adolescentes, jovens. Acontece muito isso. Se distanciam. Alguns retornam mesmo, reconhecendo os seus pecados, os seus erros, mas outros não têm mais força para retornar. É por isso que a igreja tem um papel muito importante, tem um trabalho muito importante na sociedade. Restaurar vidas, ir em busca da ovelha desgarrada, daqueles que se afastaram, não importa o motivo, não importa a situação, mas a igreja precisa estar atenta para fazer esse trabalho. João Batista, o profeta,
estava ali, atento a este serviço, a este trabalho. E então ele estava pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não poderemos, ou não poderão, os homens entrar no reino dos céus na sua vida secular, desgostando a Cristo, manchados do pecado, da desobediência, da transgressão. É bem verdade que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas é preciso que haja arrependimento. João falava enfaticamente, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Naquele tempo, João estava preparando o povo para a primeira vinda de Cristo, para que o povo estivesse arrependido e batizado, esperando Cristo Jesus. Hoje, nós pregamos também a mesma mensagem e dizemos: arrependei-vos, preparando o povo para a segunda vinda de Cristo. Na sua primeira vinda, ele veio salvando o seu povo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Temos oportunidade. Vemos que naquele momento que ele ressuscitou, o véu rasgou-se de cima a baixo, ou seja, na sua morte, quando derramou o seu sangue, dando oportunidade à entrada franca para os arrependidos. Hoje pregamos dizendo: arrependei-vos, e que estejam preparados para a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem buscar o seu povo. Esse povo arrependido, esse povo lavado pelo sangue do Senhor, esse povo batizado em nome do Senhor, esse povo que sepultou os seus pecados em nome do Senhor, e agora estão em uma vida separada, afastada dos rudimentos que este mundo oferece. É bem verdade que é preciso, é uma coisa bem particular de cada um, entre a pessoa e Deus. A mensagem é para todos, a pregação é para todos, a oportunidade todos têm, mas a comunhão propriamente dita com Deus é algo muito particular. A Bíblia nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 29, nos diz: Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitas invenções. Você é livre, você tem liberdade
Deus não coage ninguém. Deus não obriga ninguém. Mas Ele ensina. E o homem, com o seu livre-arbítrio, ele pode tomar boas decisões na sua vida. O homem, com a sua liberdade, pode optar por coisas boas na sua vida. Ele decide o que comer, o que beber e o que fazer na sua vida neste mundo. Ele decide. Mas também está escrito: sabe, porém, isto, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Todas as coisas que fizermos neste mundo, estamos armazenando em nossa conta com Deus. Agora, o bom, irmãos, é que enquanto há vida, há esperança. Esse povo que tem ouvido a palavra de Deus, esse povo que creu no Senhor, o julgamento deles começa agora. Está escrito que o julgamento começa pela casa de Deus. Quando lemos essas escrituras e ouvimos dizendo: arrependei-vos, nós queremos saber, arrepender de quê, afinal? Do que eu devo me arrepender? O que eu fiz? Qual é o meu pecado? Qual a minha transgressão? Aquele moço disse: Senhor, que bem farei para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna, Senhor? Eu creio que há vida eterna. Eu creio que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor existe. E eu quero saber o que fazer para herdar a vida eterna. Bom, Deus fez o homem reto, mas Ele buscou muitas invenções. Ele fez muitas coisas. Na sua liberdade, ele pode escolher pregar o Evangelho, por exemplo. Ele pode escolher ter uma vida em consagração, orando, jejuando, se desviando do mal constantemente. Mas ele pode também, com a sua liberdade, tomar uma decisão de ter uma vida secular. Uma coisa é certa: depois que o homem conhece a palavra de Deus, a própria consciência começa a pôr nessa balança. É o julgamento de Deus. E o homem decide se afastar de tudo aquilo que é nocivo. Conheci há muitos anos um cidadão, amigo nosso, ele não mora longe daqui, mas ele era evangélico, era de uma igreja, e lá no seu trabalho, no seu desejo de fazer a obra, ele e alguns jovens decidiram evangelizar em casas de prostituição. Pareceu uma obra nobre, um trabalho nobre, né? De coragem, de vontade de resgatar pessoas do pecado da prostituição. Só que aqueles jovens não estavam
preparados, amadurecidos para aquele tipo de trabalho. Até porque existem outras possibilidades de se fazer esse tipo de trabalho com pessoas que estão mergulhadas nesse mundo vil da prostituição. Talvez ali já fosse um laço do inimigo para aqueles jovens, e eles não perceberam. Não sei se eles consultaram o seu pastor sobre aquele trabalho, não sei se eles estavam coordenados por seu pastor. Não me lembro dele ter falado sobre isso. Só sei que eles foram. E dos que foram, nenhum conseguiu sobreviver na igreja. E ele andava bêbado de novo, drogado de novo, e começou tudo lá naquele trabalho que ele quis fazer com aqueles outros jovens. Então, é necessário maturidade. Termos humildade suficiente para perguntar aos nossos irmãos e pastores, principalmente, se é uma obra sensata, se é um trabalho sábio, porque os pastores precisam ter maturidade para direcionar os jovens da igreja, para que eles não sejam tão vulneráveis, não se tornem tão vulneráveis para o inimigo. No caso, no princípio, naquele casal, Adão e Eva, o inimigo não foi diretamente tentar Adão. Ele procurou o ponto fraco de Adão. Ele fez a investida na vida de Eva. E então ele fez, na sua investida, ele usou a palavra para ouvir a resposta de Eva. E disse: é assim que Deus disse: não comerás de todo fruto do jardim? Ela veio com astúcia, a serpente veio com astúcia. E Eva, sabendo das escrituras, disse: não, de todo fruto do jardim podemos, menos este, do conhecimento do bem e do mal. Este não podemos comer, e nem devemos tocar nele. Então a serpente fez uma outra investida, dizendo: certamente não morrerás, mas Deus sabe que se vocês comerem esse fruto, vocês serão iguais a ele. Então Eva foi iludida com aquela flechada. Ela quis ser igual a Deus. Ela cobiçou, a cobiça, e ela comeu. A palavra diz que ela deu também do fruto para o seu marido, e ele comeu também. Nós sabemos que isso não é uma coisa literal e rápida assim. Trata-se de convencimento. Querer ser igual a Deus, um caminho mais fácil: você come esse fruto e você vai ter uma vida milagrosa agora, poderosa, o poder vem para você, você vai ser igual a Deus. Quer dizer, o mesmo pensamento do opositor, Satanás. Foi isso que ele quis, mas ele foi expulso. Em Jó diz que ele vive em rodear a terra e passear por ela.
e ele procura, vive buscando a quem possa tragar. Por isso é preciso sermos vigilantes, é preciso sermos perseverantes, para não cairmos. Irmão, olha, eu vi uma atriz falando, testemunhando, dizendo: irmão, eu sou cristã, eu sou evangélica, mas participo também das baladas. E disse: eu não vejo nada demais o cristão participar das baladas, das noites de baladas. Então essa é a ideia que hoje o inimigo vive semeando na mente dos cristãos, que não tem nada demais participar disso, participar daquilo, entrar ali, entrar acolá, porque sabem que é lugar vulnerável, lugar de risco. E ele vive procurando a quem possa tragar. É distanciar-se. E se tem que pregar o Evangelho, pregue com sabedoria, com entendimento. Procure o momento, a orientação, o direcionamento do seu pastor, o mais experiente da igreja. O apóstolo Paulo deu uma recomendação aos irmãos em Coríntios, no capítulo 11, verso 3 e verso 4. Veja o que o apóstolo Paulo falou para os crentes em Coríntios. Disse: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O apóstolo Paulo temia. O apóstolo Paulo temia isso com os irmãos, com os crentes da igreja, para que eles não corressem tanto risco de serem enganados, de serem pervertidos. Ele temia isso, assim como muitas vezes o pastor, na atualidade, teme, procura conversar, procura aconselhar, procura direcionar, e dizer: olha, o caminho mais fácil é esse caminho é difícil, esse caminho talvez não tenha volta. Bom, se você está dizendo que esse caminho chega lá, mas é um caminho mais distante, ele é com voltas, você não sabe os obstáculos que existem aí. Diz que a menor distância entre dois pontos, né, é uma reta. Então o caminho reto às vezes é rejeitado. O caminho da simplicidade, das orações, dos jejuns, de examinar as Escrituras. Você pode ver que a gente se cansa fisicamente quando vem para a igreja, se cansa quando vai para a rua evangelizar, chega cansado, chega exausto. Vai evangelizar à tarde, está cansado para ir para o culto à noite, culto de 2 horas. Eu não vou porque cansei, evangelizei à tarde. Ou então já fui ontem,
Hoje estou cansado, não preciso mais ir hoje. Mas a pessoa, na vida secular, ela passa a noite em uma grande festa, com bebidas e muitas coisas, passa a noite acordada e o dia acordado, e às vezes passam 3 dias. Aqui existe uma festa chamada Carnaval, que são 3 dias, mas é muito mais dias do que isso, né? 5? Mas existe lugar aqui no Brasil que passa um mês todinho de festa. Um mês de festa, né? E as pessoas não se cansam e elas gastam o seu dinheiro, elas tomam emprestado dinheiro e dizem: eu estou desfrutando a minha vida. Quero dizer aos irmãos que, na liberdade que temos, devemos fazer uma coisa: reconhecer que Jesus Cristo está nos dando oportunidade hoje, e devemos nos arrepender hoje dos nossos maus caminhos. Somente nessa palavra nós vamos encontrar e saber o que devemos fazer. Amém? Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Oh, não. É que eu sinto a presença de alguém em meu viver, e eu não consigo me controlar. E é assim que eu sinto Jesus. O seu amor invade o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar. É só nele crer e confiar. Sem outras línguas eu falar, não vá pensar que a loucura tomou conta de mim. Oh, não. É que eu sinto a presença de alguém em meu viver, e eu não consigo me controlar. E é assim que eu sinto Jesus. O seu amor invade o meu ser. Amor assim ninguém tem pra dar. É só nele crer e confiar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Os sonhos de Deus não têm fim. Os sonhos de Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos
agradecemos a oportunidade, no Senhor Jesus.